Olá, vamos ao exemplo 1. Nesse exemplo 1 que nós tiramos da página 155 do livro do Cengel, de Mecânica dos Fluidos, então vou anotar aqui para vocês, página 155, ele fala o seguinte, então nesse primeiro exemplo a gente vai revisar alguns conceitos muito importantes de vazão mássica, vazão volumétrica, velocidade, conceitos importantes da sessão anterior que serão continuados nessa sessão, tá? Para depois a gente adentrar então a exemplos específicos usando a equação de Bernoulli. Nesse exemplo então fala-se o seguinte, uma mangueira de jardim é conectada a um bocal e é usada para preencher um balde de 10 galões. O diâmetro interno dessa mangueira é de 2 centímetros e a pessoa que está manuseando essa mangueira, ela reduz o bocal da mangueira em 0,8 centímetros, tá? Se são necessários 50 segundos para encher o balde de 10 galões, determine as vazões em volume e massa de água através da mangueira e a velocidade média na saída do bocal. Então, a gente tem que fazer algumas premissas, né, para fazer essa solução. Primeira premissa ou hipótese que eu preciso supor aqui para resolução é de que a massa específica é constante na entrada e na saída do sistema. A segunda premissa é de que o escoamento através da mangueira está em regime permanente, né? Então, as propriedades não variam com o tempo, as propriedades do fluido não variam com o tempo. Na terceira premissa é de que não há desperdício, ou seja, tudo que sai da mangueira vai diretamente para o balde, ok? A gente vai precisar da propriedade da massa específica da água, que é 1.000 kg por metro cúbico. Agnes, onde eu encontro isso? Nas tabelas que estão nos livros. Então, o livro do Cengel, por exemplo, tem uma parte lá final que tem tabelas das propriedades da água, tá bom? Então, dá uma olhada lá, essas propriedades estão por lá. Bom, letra A. Então, na letra A, ele fala o seguinte, ele te pede, então, a vazão em volume e massa que passa através dessa mangueira, tá? Então, se a gente observar 10 galões de água, tá? Ele carrega em 50 segundos. Então, 50 segundos, ok? Então, as vazões em volume de água vão ser o seguinte, vazão volumétrica, então é o que? Volume dividido por tempo. Quanto é o volume? 10 galões. Quanto é o tempo? 50 segundos. Vamos colocar isso no sistema internacional ou em outro qualquer sistema para que a gente possa trabalhar? Vamos sim. Então, eu sei que 1 galão tem 3,7854 litros, tá? E eu sei também que 1 metro cúbico tem 1.000 litros, ok? Então, fazendo essa continha aqui, vou fazer aqui ao vivo com vocês. Então, 10 vezes 3,7854 divididos por 1.000. Então, eu vou ter que 0,038, o quê? Metros cúbicos por... esqueci de dividir os 50, percebeu? Agora eu percebi. Mudando tudo. 7,5710 a menos 4 metro cúbico por segundo, ok? Metro cúbico por segundo. A outra continha que a gente tem que fazer é o quê? Vazão mássica. Então, vazão mássica é o quê, gente? Vazão mássica, lembra que a gente consegue tirar da propriedade da densidade ou massa específica? Então, eu consigo o quê? Fazer os 1.000 quilogramas por metro cúbico vezes essa vazão volumétrica,
que eu tenho aqui, que eu calculei anteriormente, 10 a menos 4 metro cúbico por segundo. Como que vai ficar as unidades? Ó, lembrando aqui, eu consegui cortar essas unidades aqui, tá? Então, aqui, quilograma, opa, cortei errado, metro cúbico com metro cúbico, então, eu vou chegar a 10 a menos 6 com 10 a menos 4, então, eu vou ficar com 0,757 metros cúbicos por... Aliás, metros cúbicos não, quilogramas por segundo, isso mesmo. Então, essa aqui, primeira parte, letra A. Então, ele pediu qual é a vazão volumétrica e vazão mássica. Vazão volumétrica e vazão mássica. Vou adicionar uma página aqui. Vamos fazer a letra B agora. Ele te pergunta, então, qual é a área transversal da saída do bocal. Então, eu quero saber a área de saída, tá? Eu vou colocar AS. Então, ele te fala o seguinte, ele te pergunta qual é a área de saída, e ele te fala o seguinte, ele te fala que a área aliás, a gente fala o diâmetro, desculpa. Então, a área de saída vai ser igual a πr saída ao quadrado, certo? Então, se ele fala para você lá no problema que a saída se reduz a 0,8 centímetros de diâmetro, isso quer dizer o quê? Que eu tenho um raio de 0,4 centímetros. Vamos já passar essa unidade aqui mesmo durante essa transformação. Então, eu já vou fazer aqui, ó, transformação aqui dentro. Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Ok? Vou levar todo mundo ao quadrado aqui. Esse centímetro vai cortar com esse centímetro, então, eu vou ficar com área de saída igual a π com 0,4, na verdade, né? Então, é 4 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Como que vai ficar isso? Vamos colocar na calculadora, então, eu vou fazer π vezes, abro parênteses, 4 vezes 10 elevado a menos 3, fecho parênteses, elevado ao quadrado. Vai me dar 5,03 vezes 10 a menos 5. Em que unidade estará isso? Metro ao quadrado. Ok? Coloquei tudo no Sistema Internacional. Aí ele te pergunta qual é a vazão em volume através da mangueira. Então, ele te pergunta qual a velocidade, né? Então, com a vazão em volume, você pode calcular, então, essa velocidade. Então, ele te pergunta na segunda parte qual a velocidade de saída dessa mangueira. Então, VS, vou chamar, ok? Eu sei que lá daquelas propriedades do fluido, eu vou fazer até em outra cor aqui, que vai ser importante esse pedaço. Eu sei que massa específica é massa sobre volume, eu divido em cima e embaixo pelo tempo, então eu tenho essa estrutura aqui. Então, eu sei que vazão mássica é massa específica vezes vazão volumétrica, ok? Eu sei também que a vazão volumétrica eu posso transformar ela em velocidade e área de seção transversal, tá? Então, eu sei, então, que vazão volumétrica é igual a o quê? A vazão volumétrica é igual a velocidade vezes área de seção transversal, ok? É isso que é a vazão volumétrica. E a velocidade, então, é vazão volumétrica dividido pela área, tá? Então, esses dois conjuntos de equações te dão muita propriedade. A gente vai utilizar qual? A gente vai utilizar esse aqui de baixo, velocidade igual a vazão volumétrica dividido pela área de seção. Então, já vou colocar aqui em branco. Então, vai ser vazão volumétrica. Qual vazão volumétrica? A vazão volumétrica que eu calculei lá anteriormente, 7,57 vezes 10 a menos 4. Então, 7,57 vezes 10 a menos 4.
Em que unidade? Metro cúbico por segundo. Ok? Metro cúbico, segundo a menos 1. Qual é a área de seção transversal? Calculei ali, ó, 503, 10 a menos 5 metro ao quadrado, tá? Bom, agora que vamos começar aquela álgebra que todo mundo gosta, só que não. Eu consigo, então, cortar esse metro ao quadrado com esse metro à terceira, eu vou ficar aqui com 1 apenas, tá? Então, a unidade de velocidade aparece aí automaticamente, e então, vou ficar, então, com 7,57 vezes 10 a menos 4 metro por segundo, e como que vai ficar aqui embaixo? 503 vezes, eu vou fazer o seguinte, só para facilitar o corte do 10 a menos 4, você concorda comigo que eu posso fazer, então, 0,503 vezes 10 a menos 4, e assim eu posso eliminar, então, esse 10 a menos 4 em cima e embaixo. Assim eu posso colocar na calculadora simplesmente 7,57 dividido por 0,503, e esse aqui já é o resultado de velocidade. Então, 0,5 metros por segundo. Ok? Então, essa aqui foi a resposta, tá? A ideia aqui é que a gente entenda, né, cada vez mais como é que essas propriedades funcionam, tá? O que que é isso, o que que é cada uma dessas propriedades. Então, a ideia é reavaliar, então, essas propriedades vistas na seção anterior, nesse primeiro exemplo, ok? Vamos, então, aos exemplos de equação de Bernoulli.